Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre a cifra de César vários caracteres, que é uma cifra de César é, alternativa que eu inventei, que ao invés de utilizar só o alfabeto para conversão, que é a cifra de César comum só converte, por exemplo, o A, o B, o C, o D, ou seja, o alfabeto, ele vai conseguir converter outros caracteres, como, por exemplo, ele vai conseguir converter o zero, vai converter exclamação, espaço, ele vai conseguir converter, como já diz o nome, vários caracteres que estão definidos na tabela Unicode. Esse daqui, que no caso a tabela Unicode, é um charset para computador que é uma tabela de códigos. Por exemplo, o V tem um código, que é o código 118. Então, quando o computador lê o código 118, ele vai interpretar como um V, ok? Então, claramente não é utilizado todos os caracteres da tabela Unicode, que a tabela Unicode é imensa, mas o limite do vários caracteres é o 734, que no caso é, deixa eu procurar aqui qual que é o 734, que está bem aqui no fundo. Deixa eu ver que código já passou. É esse daqui. Esse daqui é o último caractere considerado na cifra de César vários caracteres. Depois desse caractere, é, os outros não vão ser considerados para troca. Então, se eu pegar e tentar encriptar esse X estranho aqui, não vai funcionar. Ele não vai encriptar porque passou do limite definido na cifra de César vários caracteres, que é esse daqui. Então, vamos lá. Como que funciona a cifra de César vários caracteres? É muito parecido com a cifra de César comum, só que vai ter algumas mudanças. Por exemplo, se a gente quiser mudar o A e usar a chave 1, por exemplo, A maiúsculo, anda o 1, vai virar B maiúsculo. Isso está normal ainda para a cifra de César. Mas se a gente pegar o Z e andar 1, se fosse a cifra de César comum, ele já ia voltar para o começo, ele ia virar A maiúsculo. Mas como não é a cifra de César comum, é a cifra de César vários caracteres e não é só considerado o alfabeto, então ele vai andar 1, porque ainda tem espaço para ele andar. E ele vai virar um colchete aberto. É a mesma coisa aqui para o Z minúsculo. Ele vai tentar andar 1. Se fosse a cifra de César normal, ele ia voltar aqui para o começo e ia virar um A minúsculo. Mas como é uma cifra de César uma alternativa com vários caracteres, ele vai virar uma chave aberta. Agora, quando que vai chegar no final? O final é o 734. Se a gente usar se a gente colocar esse caractere, encontrar esse caractere para encriptar, a gente vai tentar andar 1. A gente passou do limite, então a gente vai voltar para o começo. A gente volta lá para o começo, que é esse aqui. Mas o começo aqui, isso daqui é um caractere especial que não pode ser imprimível. Isso daqui realmente não vai ser imprimido. Então ele vai, no caso, a cifra de César vários caracteres vai ignorar esses caracteres aqui, porque eles não podem ser imprimidos, ia dar problema. Então ele vai vir até esse daqui, que é o primeiro caractere imprimível, que no caso é o espaço. E então ele vai sempre ignorar os caracteres não imprimíveis. Por exemplo, existem mais caracteres não imprimíveis aqui. Se a gente quiser, por exemplo, encriptar o tio com a chave 1, ele vai andar aqui e achou um caractere não imprimível, ignora. Achou outro caractere não imprimível, ignora. Vai fazendo isso até chegar nesse daqui, que é o caractere imprimível. Então, se a gente for encriptar com a chave 1, o tio, ele vai se tornar nessa exclamação invertida, porque esses todos aqui são não imprimíveis. Agora vamos fazer um teste aqui. Vamos abrir a cifra de César, no modo vários caracteres. Vamos fazer os mesmos exemplos que eu mostrei aqui. Vamos usar o A maiúsculo e a chave 1. Vai se transformar B, normalmente assim, do mesmo jeito que acontece no modo apenas letras. Mas, agora vamos fazer aqui no modo apenas letras. O Z com a chave 1, ele vai se transformar no A maiúsculo. E no vários caracteres, não é para acontecer isso, é para se transformar num colchete. Exatamente, vai se transformar num colchete.
A mesma coisa para o Z minúsculo, que vai virar uma chave. No apenas letras, vai virar um A minúsculo. Então tem uma diferença aí, né, entre essas opções. Agora, vamos fazer esse exemplo aqui. Vamos usar o til. O til, andando 1, era para virar esse daqui, mas esse daqui é não imprimível. Então vamos ter que pular até esse daqui, que é o imprimível. Exatamente. Agora vamos fazer, pegar aquele caractere, que é o último caractere de todos, que é o 120, é o 723, né? Se não me engano, 723. Nossa, agora me deu um branco. Mas esse daqui, ó, 734, desculpe. A gente pode fazer a encriptação dele. Vai transformar ele lá em espaço, porque ele vai vir aqui, vai andar mas não tem mais onde ir, porque esse daqui já passou do limite. Então vamos voltar lá no começo e vai se transformar num espaço. Não dá pra ver, mas tem um espaço aqui. Por exemplo, se a gente usar 2, vai virar uma exclamação, porque depois da exclamação tem um espaço. Não, depois do espaço tem uma exclamação. E se a gente usar uma coisa que está fora do limite? Por exemplo, esse xzinho estranho aqui. E a gente usar aqui. Ué, não aconteceu nada. Exatamente, não aconteceu nada porque está fora do limite. Tudo que estiver fora desse limite, tudo que tiver depois disso daqui, não vai passar pelo processo de encriptação. O que mais a gente pode mostrar aqui? Está praticamente tudo mostradinho. Esse é o funcionamento. Agora a gente pode mostrar a tradução. A gente pode fazer, por exemplo, caracteres especiais que não eram trocados também. Por exemplo, a exclamação não era trocada no cifra de César apenas caracteres, apenas letras. O hashtag não era trocado, por exemplo. O espaço também não era. Agora vão ser todos trocados. Por exemplo, exclamação virou hashtag. E hashtag virou uma porcentagem. E exclamação, o espaço virou um aspas. Então, alguns caracteres que não eram trocados na apenas letras agora são trocados nos vários caracteres. No caso, todos esses que estão aqui no range de 734 da tabela Unicode. Então, aqui são vários caracteres que vão ser trocados. Agora vamos fazer a tradução. Vamos fazer o seguinte. Vamos criar um texto encriptado aqui, daquele exemplo lá, do bom dia. A gente, em vez de usar a chave 5, a gente pode usar uma chave bem maior, porque tem muito mais caracteres, tem praticamente 600, um pouquinho mais de 600. A gente pode encriptar o texto usando a chave maior, que é a 123, por exemplo, que vai se transformar nisso daqui, que é um texto muito mais estranho. E a gente pode traduzir esse texto, indo na cifra de César, a tradução, colocar vários caracteres, usar a mesma chave, a gente consegue traduzir também. E como que faz o processo de tradução? É o mesmo da cifra de César, é só voltar. Por exemplo, vamos fazer o seguinte esquema. O Z encriptado se torna uma chave, com a chave 1 no caso, uma chave aberta. Então, para traduzir a chave 1 é só voltar 1. Para traduzir a chave 2 é para voltar 2. Para traduzir a chave 3 é para voltar 3. No caso, a chave 123, ele volta 123, ignorando todos os caracteres não imprimíveis. Então, é basicamente isso. A cifra de César, vários caracteres. Ela é um pouco mais abrangente do que a cifra de César comum, já que tem mais caracteres, então praticamente a maioria dos caracteres que a gente utiliza no dia a dia vai ser trocado. Então, ela é um pouquinho mais forte que a cifra de César comum, mas continua sendo bem fraca. Então é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por assistir até aqui. Se tiver alguma dúvida, por favor, mandem um comentário. Se tiver algum erro, algum bug, perceber que não está funcionando, por favor, comentem, que eu vou tentar resolver e responder o mais rápido possível o seu comentário. Então é isso. Até mais.